E aí, galera, saudade de vocês. Tudo bem com vocês, galera? Eu sou Senju, aqui do canal Senju Mídia Digital, e hoje estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês, tá? Quero lembrar a todos vocês que no vídeo passado a gente falou sobre um dos legendários Sanins de Konoha. O vídeo tá aqui, você pode dar uma olhada se você ainda não visualizou. Eu falei sobre o Jiraiya. No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse carinha aqui, ó. Um pouco do Itachi Uchiha, né, galera? A gente sabe que o Itachi Uchiha tem uma fanpage muito grande no universo de Naruto. Mas o que eu quero trazer hoje aqui é alguns pontos que muita gente aqui na plataforma, galera, não falam. São poucos que falam, né? A maioria dos vídeos ao qual eu acompanho aqui na plataforma falando sobre o Itachi, normalmente é colocando ele como Itachi versus Minato, Itachi versus Jiraiya, Itachi versus Madara, né? Itachi versus Kisame, só que os meus vídeos não são muito derivados para anime, desculpa, para a batalha. Até porque eu não sou muito bom em fazer esse tipo de conteúdo, colocar um personagem contra o outro, tá, galera? A não ser que eu tenha um bom roteiro, tenha uma boa, como se diz, uma boa cola, né? Que todo mundo faz, todos os youtubers eles têm cola. Alguns falam das suas mentes mesmo, mas alguns têm a sua colinha. Eu mesmo tenho essa humildade de dizer que os meus conteúdos, a maioria deles sim, eu me inspiro em alguém, inspiro em pessoas que sabem muito mais da obra do que eu, ó, anos-luz, tá? Só que hoje eu vou falar um pouco sobre Itachi Uchiha, mas é o seguinte, galera, o Itachi ele é portador de um dos jutsus mais poderosos da obra, não é? Que é o Tensukui no Mi Infinito. Para quem não sabe, esse é um doujutsu, né, ocular derivado do MS, do Mangekyo Sharingan. Se é que eu estou falando correto, tá? Se eu não estiver falando, me corrija. Então é o seguinte, a pergunta hoje que eu quero fazer para vocês que estão aí é o seguinte: por que é que ele não evitou o massacre do clã Uchiha, galera? Vamos voltar um pouco no tempo. Nós sabemos que há uma especulação. Os quatro sábios legendários, né? Sábios de Konoha, que são Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura, Koharu Tatami e Hamura. Agora sim, eles foram alunos do Nidaime Hokage, né? O Nidaime Hokage, para quem não sabe, é o Tobirama Senju, que, digno de passagem, eu não vou muito com a cara dele. Eu sou fã do seu irmão, gosto muito do personagem do Hashirama, mas eu não vou muito com a cara do Tobirama. E, afinal de contas, né? Antes que algum fã dele venha aqui me criticar e xingar, não tem problema, você pode ficar à vontade, mas assim, eu sei que ele o cara ele é um gênio, ele criou a academia militar, ele criou o exame Chunin, né? O exame de Onin, com certeza essas patentes foi ele que criou. Criou jutsus formidáveis, né? Como Edo Tensei, criou o Hiraishi no jutsu, que depois Minato aprimorou o jutsu. E ele próprio admitiu que o Minato usa melhor do que ele, né? Ou seja, o Minato é mais rápido do que ele. Mas assim, vamos falar do Itachi o seguinte. Digamos que o Itachi, ele tinha um contrato lá com o falso Madara, né? Porque é mostrado no anime, eu tô falando do que eu vi no anime. Depois você pode assistir essas partes, tá? Pode assistir essas partes no anime, que às vezes são alguns episódios filler ou fillers, como você queira chamar, que é mostrado. Por exemplo, o Itachi, ele era um cara que ele se escondia tipo na sombra, galera. Rapidinho ele saía fora de Konoha e estava se encontrando com o falso Madara, que no caso era Obito. E eles fizeram uma concordância junto com os conselheiros de Konoha, tá? Porque nós sabemos que tinha também um informante junto com o Itachi. Quem era esse informante? Pera aí, Senju, tinha um informante? Sim, tinha um informante. Era o Shisui Uchiha. O Shisui Uchiha, ele mesmo disse que se caso precisasse, ele usaria o seu Kotoa Matsukami, né, que é um jutsu, um dojutsu ocular muito apelão, né? Que aí é quase nível God. É tanto que depois que o Itachi usou lá na luta contra o Nagato, na Grande Guerra Ninja, ele disse, ó, para usar o Genjutsu do Shisui só pode ser ativado a cada 10 anos. Ou seja, a pessoa teria que ter o chakra do Hashirama Senju. Ou seja, o cara não era pouca coisa. O Uchiha Shisui, né? O cara não era pouco, ele era o maior, como é? Shinshu, alguma coisa assim. O pessoal faz muita comparação em velocidade dele com o Minato. Mas lembrando que o vídeo não é de duelo, nós estamos falando do Itachi. Bom, pressupondo que o Itachi pudesse parar aquele, né, massacre lá que teve com o seu clã, ele poderia, galera, sim ou não? Bom, eu vou dar a minha humilde opinião, que não vale muita coisa, tá? E eu já convido a você, se você achar que vale alguma coisa, deixa o like e se inscreva aqui no canal para receber
A notificação quando eu fizer um conteúdo simples como esse vai chegar até você. Se você gostar, você vai curtir, vai comentar, vai convidar seus amigos e dizer, ó, esse cara aqui é meio maluco, é um otaku aí que gosta de Naruto, usa uma bandana, mas faz sentido algumas coisas que ele fala. Quiser assistir, clica aí no vídeo e assiste. Se não quiser também, vai para um conteúdo muito mais elaborado que o meu, muito mais editado, mas fica na plataforma do YouTube, porque é uma ótima plataforma, galera. Eu vou dizer para você, eu estou inscrito aqui de muitos canais e não me arrependo. Ótimo conteúdo tem a nossa plataforma. Então vamos lá. Partindo do pressuposto, o único cara na aldeia que poderia, eu acho que poderia, dois caras na aldeia na época, que poderia parar o Itachi e o Uchiha, se caso eles retrocedessem do que eles falaram, seria o seu pai, Fugaku Uchiha, né, que é um cara muito temido, ajudou Konoha a vencer grandes guerras, ele estava lá, ele ficou conhecido como Fugaku dos Olhos Temíveis, ou Olhos Terríveis, alguma coisa assim. Ele era um cara patente, não era à toa que ele era capitão da polícia de Konoha. Ou Hiruzen Sarutobi. Eu acredito também que o Hiruzen Sarutobi poderia deter na época que o Itachi ainda era Anbu, tá? Não na época que o Itachi passou por aquele processo de ir pra Akatsuki, que o cara ficou muito apelão e tudo. Eu acredito que esses dois poderiam deter o Itachi. Mas não é esse ponto que eu quero chegar. O ponto é o seguinte, por que o Itachi? Tá? Porque o Itachi não usou o Tetsukui no Mi em todos, porque ele poderia fazer isso. Galera, não sei se vocês sabem mais do que eu do anime, é dito no anime que quem tem esse poder ocular pode refletir através da lua. E tinha essa lua, no dia que o Itachi ele entra lá na vila e ele assassina, né? Calma, viu galera? YouTube, tô falando de assassinato, é uma ficção de anime. O personagem vai lá e faz isso, né? Com o seu clã. Ele poderia fazer o quê? Assim como tem alguns flashbacks dizendo que ele tem uma namorada, que ele tinha uma namorada, né? E que ele usou o Tetsukyomi dela e ela tá lá para sempre. Casada com ele, né? Vivendo os dois um lindo sonho, uma linda história de amor. Mas o caso não é esse. O caso é porque o Itachi não usou o Tetsukyomi nos conselheiros de Konoha e, por exemplo, fizesse com que eles voltassem atrás, mudassem de ideia, ou ele também poderia usar o jutsu do Izanami ou Izanagi, que é aquele jutsu que ele usou contra Kabuto, fazendo também com que eles pudessem revogar a ideia de massacrar todo o clã. Mas aí tem um porém. Itachi teria que enfrentar alguém? Sim, com certeza. E eu vou falar por quê. E adivinha quem? Quem for, já deixa nos comentários e no final você vai ter uma surpresa. Bom, ele usou lá Tetsukyomi Infinito, né? Projeto Olho da Lua. Conseguiu controlar todos de Konoha. Depois que controlou todos de Konoha, agora é a vez dos anciãos. Teria que enfrentar o seu pai, né? O único que chegou a fazer com que Itachi suasse em todo o anime foi o Fugaku, galera. Não tem mais ninguém que colocou medo em Itachi como seu próprio pai. É tanto que o próprio Itachi admite. Ele diz, olha, meu pai é um inimigo e tanto. E se eu tiver que enfrentar com ele, ou seja, desculpa o palavrão, galera, eu tô lascado. Foi o que deu a entender isso no anime, ou seja, o pai do Itachi, ele era um cara formidável. E não tem como, né, galera? O cara era capitão da polícia de Konoha, e vamos respeitar. Que quando foi para escolher um novo Hokage, quando Sarutobi tava saindo um pouco do seu cargo, né, que deu aquele ataque todo da Raposa Nove Caudas, aí, eita, agora Sarutobi não presta mais, vamos escolher um novo Hokage, né? Só que isso foi muito antes. Eu tô misturando aqui um pouco para dar um pouco de... Galera, tá? Mas isso foi muito antes. A gente sabe que depois, né? Esse contraditório o anime. Porque depois mostra uma parte lá em que Sarutobi treina Kakashi bem velho. Depois, como que pode ele tá bem velho e depois lá contra o Minato ele tá novo? Barba marrom, cabelo marrom e tudo. Tem uma contradição no anime. Mas assim, o Itachi poderia enfrentar o seu pai e teria mais outro cara que ainda também era mais poderoso do que o Itachi, que ele também poderia enfrentar. Que ele mesmo disse que se caso precisasse, ele usaria o Kotomatsukami, seu jutsu dos deuses ilustres, celeste, em todo o clã Uchiha, para não chegar, né, tipo uma guerra civil, guerra entre os clãs, que seria o Shisui Uchiha. E eu não acredito que naquela época o Itachi poderia vencer o Shisui, até porque o Shisui era praticamente o seu mestre, né? Se você acha que venceria, deixe nos comentários e diga por quê. E se esquece, galera, vai deixando o joinha, tá? Eu tô observando que muitas das pessoas que visualizam os meus vídeos, mesmo sem edição, sem nada, não deixam like, não deixam um comentário, nada, só visualiza e passa. Mas não tem problema, eu vou sempre continuar trazendo conteúdo para vocês. Bom, aí depois de tudo isso chegamos a uma conclusão.
se ele tivesse usado, funcionaria? Será que o Uchiha Shisui cairia no Tsukuyomi? Será que o Fugaku cairia no Tsukuyomi? Eu acredito que sim, galera, mas é que tá o problema. Como o Itachi faria isso? Porque o Itachi tinha a ajuda de alguém muito poderoso que usava o Kamui, que era o falso Obito. Será que ele também conseguiria vencer o falso Obito? Seria uma batalha, né? Que eu não quero entrar aqui em detalhe, porque é uma batalha aí que deveria ser analisada com mais especialidades, com mais argumentos, né? Não só batendo em um lado, dos dois lados, porque Obito é muito apelão, Itachi também é. Shisui é muito apelão, Itachi também é. Fugaku, ainda mais, Itachi também é. Porque, lembrando aqui, como eu falei para vocês antes, quando for para escolher um Hokage na Vila da Folha, nós sabemos que tinha um cara que era especialista, né, lá, que todos já diziam, vai ser o Hokage, que era Minato, Namikaze, mas também tinha o Fugaku, que também era candidato a Hokage. Tá, galera? Ele é um ninja nível Hokage, assim como também tinha o Orochimaru. É tanto que em algumas dessas Wikipédia que o pessoal fazem por aí, nas páginas de Facebook, Instagram, tem um trecho que é bem interessante, que é o Minato perguntando por que não escolheram o Orochimaru e escolheram ele. Mas depois Hiruzen fala pro Senhor Feudal, porque ele não queria que Orochimaru fosse Hokage. Porque, galera, imagina Orochimaru sendo Hokage de Konoha. O que esse cara iria fazer? Porque ele, sem ser Hokage, ele já tinha esconderijo, ele fazia experiências que não podia, com corpos de pessoas. Ele fazia missões, caçadores especiais de ambos desaparecia. Ele pegava para fazer as suas experiências. Então, se o cara fosse, digamos assim, um Hokage, como se fosse um presidente da Vila Oculta da Folha, eu acho que ele não seria um bom Hokage. Isso já descarta o Orochimaru. Mas aí tem um detalhe também que é bem interessante. As pessoas iriam pensar duas vezes antes de atacar Konoha, se soubesse que o Hokage seria o Sannin lendário das cobras. Não porque é o Orochimaru, mas porque iriam pensar duas vezes. Porque o Orochimaru, galera, bem no fundo, com toda a maldade que ele tem, ele é um cara bom. É sim, viu? Sei que você aí do outro lado vai ficar assustado. Pera aí, como assim ele é um cara bom? É, o Orochimaru, bem no fundo, ele é um cara bom. Se percebemos, em toda a trajetória do anime, ele tira o Sasuke de perto do Naruto sempre, para o Naruto crescer um pouco. Só na Grande Guerra Ninja é que os dois se aproximam e começam a lutar juntos, e depois tem aquele embate, que aí vem a fase que eles lutam, né? Lá os dois, e praticamente eles saem um empate. Um diz que um lado venceu, o outro diz que o lado venceu. Eu não sei, vou dar aqui um empate que é para não dar briga. Acaba os dois perdendo os braços, e aí vem a fase do The Last, que eles são grandes amigos, até chegar a fase de Boruto. Então, a pergunta é essa: poderia o Itachi evitar o massacre do clã Uchiha? Eu quero saber de você. E o que você acha? Ele poderia usar o Tsukuyomi e prender todos da Vila Oculta e depois fazer da maneira dele? Tipo, não, você vai ter que falar isso, que ele tem como fazer isso. Quem tem o Sharingan pode controlar. Eles controlam uma besta de cauda, como a Raposa 9 Caudas, que é muito mais poderoso do que uma pessoa, do que um ninja, né? Mesmo que seja da patente do Sannin ou do Hokage, não iria controlar facilmente as pessoas. Então, essa é a minha dúvida, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo simples, tá? Eu vou deixar a foto do Itachi aqui e a foto dele aqui também do outro lado, para vocês apreciarem, mas agradeço pela sua audiência e pela sua paciência, tá bom? E até o próximo vídeo. E como sempre, Taju, Kagebushi no Jutsu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais uma curiosidade para você. E aí, nosso queridíssimo Itachi teria usado o Tsukuyomi? Será que ele poderia ter evitado o massacre? E aí, o que é que você acha? Deixe nos comentários. Fui.